Painéis da obsessão. 28. Providências de emergência. O agravamento da enfermidade de Argos ocorreu na semana em que Áurea tivera que viajar, a fim de aprimorar os seus conhecimentos de serviço social para melhor desempenho das atividades a que se dedicava. Os esposos normalmente estavam juntos, o que permitia certo equilíbrio emocional no intercâmbio da afetividade. O fluido com que ela envolvia, em ternura e apoio, sustentava-o, diminuindo-lhe de alguma forma a intensidade dos problemas que o afetavam. Sentindo-se sem essa existência e agasalhando a perturbação que o dominava, a pouco e pouco deixou que uma saudade injustificável, fruto da desordem emocional, o levasse a profundo abatimento, que completou a destruição das débeis defesas orgânicas, reinstalando-se-lhe o quadro tuberculoso. Compreendendo que não se encontrava isento de grande parte da responsabilidade atual pelo desequilíbrio de saúde em que se encontrava, procurou com pressa reorganizar a mente, numa tentativa desesperada de recompor-se. Passou a orar, mais em agitação decorrente do medo do que em clima de paz e confiança em Deus, o que não resolvia a situação em face das lacunas na concentração sob a interferência de Felipe, ora dominador. Ninguém desconsidere a responsabilidade, os deveres morais, porquanto são eles os agentes que propiciam o crescimento do ser, no rumo da libertação das mazelas que o prendem ao porto do sofrimento. Embora as dificuldades que lhe assinalavam a marcha, Argos era dotado de valores morais expressivos. O seu equilíbrio conjugal e o respeito aos outros lhe granjearam títulos de enobrecimento, que pesavam na contabilidade das suas realizações. Amava a doutrina espírita e vinculava-se aos seus postulados, apesar de ater-se mais à teoria, à beleza dos ensinamentos filosóficos. Estudava com diletantismo e curiosidade, com o que se aquinhoava na pauta dos conhecimentos. Não fosse a falta de disposição para o trabalho fraternal da caridade e da solidariedade com os companheiros que se afanavam em exaustivo esforço, e ele poderia haver logrado, quiçá, evitar a nova carga de dores que ora o confrangiam. A genitora desencarnada houvera intercedido junto à irmã Angélica naquela grave circunstância, a fim de que fosse levado à instância superior o drama do filho, no que foi tranquilizada pela benfeitora. Sem lamentar-se, informara que a sua falta física no lar contribuíra de alguma forma ponderável para certos hábitos e condicionamentos dele. Havendo desencarnado sem que pudesse ter oferecido maior assistência física à família, prosseguia lutando, do nosso lado, a favor dos que ficaram, especialmente do esposo, que também já retornara em situação de necessidades urgentes. Apesar de internado em uma colônia de refazimento, a sua recuperação marchava muito lentamente. Ela desdobrava-se na assistência aos filhos, que ficaram, apesar de reconhecer a própria carência. Simpatizei imediatamente com a devotada genitora, que permaneceu em prece ao lado do doente, mantendo o tom vibratório impeditivo às incursões mentais do adversário hussita. De minha parte, detive-me também ali, meditando e orando, enquanto aguardávamos o momento assinalado para a nova assistência especializada. À hora aprazada, a irmã Angélica, Bernardo, o Dr. Arnaldo e o médium Venceslau deram entrada no dormitório onde nos encontrávamos, e após as orientações preliminares foi proferida uma sentida oração pela mentora, que se aureolou de diáfana claridade.
vimos Bernardo desenovelar Argos dos fluidos mais vigorosos da matéria, no estado de prostração febril em que se encontrava, e situá-lo ao nosso lado. Podia-se perceber-lhe no espírito a grave conjuntura. Manchas escuras no epigástrio e no centro coronário denunciavam-lhe a ingestão de fluidos venenosos que foram assimilados espontaneamente, como decorrência do conúbio mental com seu perseguidor e por efeito do destrambelhamento da câmara pulmonar, afetando também o coração. Respirava com dificuldade, conforme ocorria com o corpo, e estremecia de quando em quando sob expressivo aturdimento. Bernardo aplicou-lhe recursos calmantes e, retirando grande parte das forças tóxicas que mais o afligiam, restituiu-lhe um pouco de tranquilidade. Observei que a providência terapêutica alcançou o corpo, que passou a ressonar com mais harmonia, aquietando quase a agitação que o excruciava. Nesse momento, adentrou-se Felipe, que não ocultava o rancor sob o comando de 2 hábeis cooperadores do nosso grupo. A entidade esfervilhava de cólera e não se envergonhava disso. Conhecendo algumas das técnicas de agressão e daquelas de socorro, sabia-se conduzido ali sob força superior que o dirigia, aumentando-lhe a ira. Ao identificar em desdobramento parcial aquele a quem detestava, sua reação fez-se explosiva, como se uma crise de loucura o possuísse de súbito, desarticulando-lhe as energias. Argos, sonolento e sem lucidez, não viu o antigo desafeto, não obstante sentir-lhe a vibração de cólera com que fora atingido, voltando a agitar-se. De imediato, lhe advieram os sintomas da enfermidade, no que era acompanhado pelo corpo que a tudo refletia através do perispírito. O intercâmbio perfeito de um para com o outro oferecia-nos uma visão da dependência do soma em relação ao ser espiritual. Muito ainda se há que estudar sobre a estrutura delicada do psicossoma, de modo a melhor compreender-se esse precioso veículo plasmador da forma e que transmite as impressões e sensações, emoções e percepções do espírito ao corpo e deste a aquele. Bernardo, sempre vigilante, acudiu o paciente que se reequilibrou, apesar de prosseguir, denotando cansaço e receio que se estampavam na face macilenta. Foi Felipe quem, intempestivamente, prorrompeu em acusações e vitupérios. Não posso ter qualquer compaixão, exprobou irado, de que tanto me tem feito mal, desde os desventurados dias de praga que ele me enlouquece com as suas perversidades. E não as praticou somente contra mim. O coro das suas vítimas clama por uma justiça que tarda. Frio e traiçoeiro, como ninguém aqui ignora, ele desgraçou a minha e outras vidas, permanecendo impune. O tempo rolou na ampulheta das horas e agora reverte a posição dos lutadores. Os vencidos estão de pé e o vencedor, de mentira, tomba a fim de responder pelos seus crimes. Será um longo desforço. Vida por vida ele pagará, mentira por mentira, ser-lhe-á cobrada, traição, essa arma dos covardes por traição lhe será recuperada. Incapaz de enfrentar os a quem odiava, era a socapa que agia, disfarçando-se em justiceiro, sob o pálio padrasto das leis vergonhosas de que se utilizava. Todavia, esses seus triunfos ficaram no passado. Hoje é tempo nosso. Agora é a nossa vez, que se alongará por longo período, até que estejamos, os seus indefesos perseguidores, totalmente saciados.
E rompeu num riso sardônico terrível e continuou ante o silêncio geral respeitoso. Também ela, referia-se a Áurea, não me escapará. Quando dois se entendem emocionalmente numa barca, é porque são do mesmo estofo. Eles são iguais e não a esquecerei. No coração de uma mulher que trai, abre-se uma ferida que somente cicatriza quando o ultraje lhe corrige as carnes esfaceladas. A sua anuência e silêncio ante os delitos nefandos fazem-na também criminosa e passível de correção. Ele de hoje é o mesmo de ontem. Ela disfarça-se, mas prossegue. Outro será o método de cobrança em relação à sua pessoa. Falta-me aqui para a arrancada final. Maurício, também já sob controle, que forma o trio escabroso que retorna, a fim de que purifiquemos com o fogo da reparação. Cada um receberá de acordo com o grau da própria responsabilidade, mas ninguém ficará impune, prosseguindo seu reajustamento. Tudo será uma questão de oportunidade, e cada qual, a seu turno, será chamado à prestação de contas. Dedo em riste, o acusador desesperado prosseguiu sarcástico feroz. Quando Argos escutou o nome de Maurício, despertou, como se o identificasse no inconsciente sob o choque libertador de reminiscências adormecidas. Movimentou-se desconfortavelmente e repetiu o nome do amigo, como se o procurasse, denotando ansiedade e emoção. Chamou-o algumas vezes e pervagou o recinto com os olhos desmensuradamente abertos, sem maior campo de visão. Subitamente identificou Felipe, embora somente os contornos que lhe assomou da memória, estarrecendo-o. O susto foi muito forte e ele estremeceu desorientado. Sombra infernal, deixa-me! Gritou asfixiado. Embora a postura vigilante de Bernardo e a cuidadosa supervisão da irmã Angélica, ninguém se movimentou, tomando a iniciativa de qualquer providência que parecesse necessária. Fazia-se mistério essa fase inicial, numa catarse espontânea dos litigantes, de modo a facilitar a aplicação oportuna das medidas compatíveis. Naquele cometimento, não foram usados médiuns, quer encarnados, quer desencarnados. A ação transcorria diretamente, não obstante a presença de Venceslau, que cooperava conosco, recolhido em prece. Mesmo com o tumulto provocado por Felipe, na sua grande infelicidade, o ambiente encontrava-se saturado de vibrações harmônicas. O indigitado Cita respondeu, sabendo-se reconhecido. Identificas-me, infame? Desperto-te a consciência culpada? Chama-me sombra infernal? E tu, quem és? É verdade que tenho vivido no inferno, mas foste quem acendeu as labaredas em que ardo ao longo transcorrer dos decênios. Fugistes para o corpo, não sei mediante qual artifício de que te utilizaste, e gozas a delícia do esquecimento, enquanto eu tenho-te na mente e nas dores, vendo outras vítimas tuas que não conseguiram ainda qualquer lenitivo para as misérias que carregam, como consequências das torpezas com que as atingistes. Sorris enquanto choramos, sonhas com a felicidade e nós sofremos pesadelos e horrores. Planejas o futuro e vivemos no passado por tua culpa, em razão da tua infame covardia moral aliada à tua impiedade. Temes a nós? Já vivemos essa estranha sensação em relação a ti. Agora que te chega a vez, como te atreves a chamar-me sombra infernal?
Tu sim és o demônio real, escondido num corpo que destróis com as tuas próprias construções mentais terrificantes. Não éramos anjos quando nos roubaste a paz. O certo, todavia, é que nos tornaste hoje cópia do que foste, apesar de sermos menos do que és, porque a tua maldade é mais astuta que a nossa. O teu despotismo prossegue insaciável. A tua insensibilidade mal disfarçada permanece imutável. Não haverá piedade para mim, senão na medida com que a utilizaste para conosco. Nem teremos misericórdia sequer para contigo, exceto a cota que nos deste. Estrugiu novamente na gargalhada zombeteira que mais o tornava terrível. Nunca te prejudiquei pelo desejo de fazer-te mal, retrucou Argos com a voz debilitada, muito trêmula. O que fiz, tinha que o fazer. Estávamos em dias de lutas religiosas e eu amava, não podendo viver sem Áurea. Felipe interrompeu-lhe a justificação e arremeteu. Como podes ser tão cínico e egoísta que somente pensas em ti? Dizes que a amavas e eu, por acaso, não era o seu esposo quando me roubaste? Não podias viver sem ela e, para consegui-lo, me tomaste, ceifando-me a vida com o apoio do teu companheiro de traição? Isto é desculpa com que ninguém justifica os teus crimes? Pois bem, devolverei a escusa. Já que não posso viver sem vingar-me de ti, apressarei a tua libertação, ajudando-te a sair do corpo, mediante golpes sucessivos que te destruam a existência. Não mudaste nada, permaneces ególatra e sádico, mas não o serás por muito mais tempo, eu te prometo. Virás já para cá e acertaremos as dívidas. Primeiro eu cobrarei minha parte, depois os outros a quem vilipendiastes, deixando-os arrasados, sem qualquer compaixão. Atingido no âmago do ser pela catilinária dramática, na qual o ódio e a mágoa se misturavam à vingança bem urdida, o enfermo, quase desfalecido, suplicou. Tem clemência, eu estava louco e não tinha dimensão da minha insânia. Não cometas comigo o mesmo erro que tive para contigo. Necessito do corpo. Perdoar-te-ia sim, revidou com o mesmo tom de voz, se me houvesse prejudicado apenas uma vez. Cheguei a pensar em deixar-te por conta própria, a fim de que te destruísse a ti mesmo, sem intervenção de minha parte. Entretanto, não saciaste tua sede de perseguição e outra vez voltaste à carga. Recordas-te de Arpaiargue quando nos reencontramos? Eu te antipatizava apenas, como efeito do mal que me havias feito. E tu, por que me detestavas? De onde provém esse teu horror contra mim, infame? Firmando nos mesmos falsos postulados das religiões que dividem os homens e os matam, novamente me destruíste o corpo e o lar. Sou eu quem te pergunta, por quê? Ainda nesta tua desperdiçada existência, fui solicitado a conceder-te um crédito, uma oportunidade. Referia-se à interferência da irmã Angélica quando da cirurgia a que Argos fora submetido. De reabilitação, e aqueci. Dei tempo ao tempo, e o que fizeste em favor de quem quer que seja? Faz um exame de consciência, se é que a tens. Recapitula os teus atos e dize-me se não te colocaste sempre em primeiro lugar, disputando imperdoável primazia, indiferente aos outros, explorando o esforço alheio sob justificação de falta de forças? Por que pensas que os outros devem trabalhar para ti? Apresenta a tua cota de cooperação e confere com as tuas horas de ociosidade, de exagerado repouso físico e mental. Tenta-o já. Argos, profundamente atingido pelo açodar das recordações,
que não o favoreciam, compreendeu a inutilidade da pugna verbal. Em sua insensatez, assumira a própria defesa, desarmado para a verdade, sem os escudos da humildade nem do amor para com o algoz, tombando na própria armadilha. Ante a avalanche de acusações que não vem ao caso examinar, se verdadeiras ou não, recuou na presunção e, entre lágrimas de sincero sofrimento, pela primeira vez orou contrito, rogando: ajudai-nos, Pai Celeste, em nossa alucinação. Compadecei-vos de nós, os envolvidos em tão lamentável situação de ódio insustentável. Ensinai-nos a coragem e o amor de Jesus, a fim de que avancemos, tarde embora, recomeçando a marcha pela trilha do bem. Apiedai-vos dele e socorrei-o, tendo misericórdia das minhas fraquezas. Não pôde continuar. A sua rogativa estava ungida de arrependimento e assinalada de propósitos de justa reabilitação. Nesse clima, ante o apelo superior da vítima, que suplicava a oportunidade de reparação, a irmã Angélica fez-se notar por ambos combatentes. E com doçura, na qual não faltava energia, falou, intentando acalmar os ânimos exaltados. Filhos da grande luz, por que a permanência na treva se tendes em germem a divina potência que vos pode arrancar da perturbação e da noite que agasalhais? Não será justo que silencieis argumentações absurdas a fim de meditardes nos profundos ensinamentos do amor? Viveis por um ato de amor do excelso Pai que vos programou para a plenitude, para a felicidade total. Apegai-vos a nugas indignas de examinadas sob o ponto de vista do bem e aferrai-vos em polêmicas apaixonadas, nas quais predomínio dos instintos primevos se manifesta, imperioso, dominador. Libertai-vos da inferioridade antes que seja tarde demais. Arrebentai as algemas do ódio antes que ele vos despedace. Para que a vossa noite pavorosa se modifique, é necessário aumentar a divina fagulha que jaz latente em vós com os santos combustíveis do amor, dando-vos oportunidade de um ao outro, sem cogitar de quem dará o primeiro passo. Este que o faça, certamente será o mais ditoso. A fornalha do ódio combure sem cessar e não tem controle de temperatura. Só a interferência da mão do amor consegue girar ao contrário a chave que apaga o calor que consome. Movimentai-vos já, não ressumando recordações que mais aumentam a intensidade do vosso sofrimento. Ouvi-me. A irmã fez uma pausa oportuna. Argos prosseguia trêmulo, em choro abundante. Filipe fitava-a sem dominar o próprio desequilíbrio, longamente estimulado. Os circunstantes orávamos, com amor e interesse de paz. Qual mãe afetuosa que reunisse 2 filhos doentes num mesmo amplexo para orientá-los com sabedoria, deu prosseguimento às suas ponderosas lições. Viveste no passado o clima de religiões cristãs que, embora diferentes na interpretação, proclamavam a excelência do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desencadeastes combates uns contra os outros, erguendo o estandarte da fé que ocultava os vossos interesses vulgares e egoístas, longe do amor a Deus, do respeito ao irmão, ensanguecidos pela volúpia dos desejos infrenes. Os antigos, os citas, preconizavam um cristianismo novo, pelo qual se imolou Jan Hus, em eloquente testemunho de amor ao ideal, sem qualquer rancor por aquele que, dando-lhe o salvo-conduto,
para ser interrogado pelo concílio de Constança, traiu, abandonando-o nas mãos dos seus inimigos gratuitos. Por sua vez, os sigismundistas, dizendo-se fiéis à velha igreja que se apresentava erigida sobre o exemplo de Jesus e dos seus primeiros discípulos, negavam pelos atos a sua filiação à verdade. Estalada a guerra dos interesses subalternos, as paixões religiosas encobriam-nas causas reais dos torpes conflitos que se arrastaram por largos anos de destruição de parte a parte. Jesus, no entanto, foi e prossegue sendo o herói da fraternidade, o grande fomentador da paz. Já os que se dizem seus discípulos promovem matanças, asselvajam-se nos combates por eles mesmos urdidos. Escravizam-se em largos períodos de dor que têm de recuperar. Novamente silenciou a benfeitora para, em seguida, adir. Não se justifique a insânia de Argos naquela ocasião, e menos depois. Todavia, o ódio não se encontra inscrito em página alguma do livro da vida. É de origem humana, na faixa limítrofe com a linha animal em que predomina o instinto. A inteligência, mal conduzida, transforma a agressividade primitiva em programa de vingança e a racionaliza mediante sistemática compulsão sinistra, que transforma o impulso primevo em ódio que aguarda a presa e pensa devorá-la. Os animais, todavia, atacam quando atacados ou com fome e muito raramente pela preservação da vida. O homem não. Elabora o plano, enlouquece a pouco e pouco, até o momento do desforço em que se diz com prazer. E depois? A sensação de vazio que lhe toma a mente, antes repleta de ideias lúgubres, constitui-lhe uma forma também de reparação, que o leva ao desvario completo, até quando a reencarnação o traz de volta à bênção do esquecimento. Sabemos que os crimes praticados por Argos clamam aos céus, e os mesmos não estão esquecidos pela divina providência. No entanto, os recursos reparadores far-se-ão presentes por intermédio de outros métodos, os que não geram novas calamidades nem desarmonizam os códigos de amor que vigem em toda parte. Ninguém tem o direito de erguer a clava da justiça, fazendo-se regularizador de débitos, porque quase todos temos compromissos na retaguarda esperando por nós. Não nos consideramos vítima e algoz, respectivamente, senão vitimados em vós próprios pela incúria, pela precipitação, já que rentais nas graves conjunturas de reincidentes no erro. Argos agrediu Felipe e o vilipendiou, é certo. Todavia, não estavas sem culpa. Tua consciência, filho, encontrava-se acorrentada à escabrosidade do passado, muito mais cruéis do que as sofridas. Ele não poderia ter te afligido. Ao fazê-lo, porém, libertava-te do mal, caso o houvesse perdoado. Que fizeste por tua vez? Censura-lhes a conduta e programas vingança. No entanto, sem que o amor apague esse círculo vicioso de chamas atiçadas pelo ódio, prosseguirá sendo mais tarde a tua vez de lhes voltares a sofrer as investidas. Não se extinguindo jamais a vida, todo o empenho deve ser feito de modo a fruí-la em paz quanto antes. Porque adiar indefinidamente a hora da felicidade que poderia ser experimentada desde já? Ouve-me, não percas a oportunidade de ser aquele que perdoa, que inicia novo programa de fraternidade,
que mais a ti beneficiará do que a outrem qualquer. Ante Jesus crucificado, quem era o vencedor? Ele ou aqueles que o conduziram ao supremo sacrifício? A história, no primeiro, encontra emulação para a luta de sublimação, e nos outros, defronta o exemplo da covardia moral da mesquinhez. Todos passaram, menos o justo imolado sem culpa. E se eu não dispuser de forças para perdoá-lo? Interrompeu-a em pranto de revolta o perseguidor. Deus tu concederá, ripostou a interlocutora, por ser ele a fonte de onde se origina todo o bem. O amor encontra ressonância e recebe carga de revigoramento na razão direta em que ama. Todavia, se encontras momentâneo impedimento para luarizar-te com o amor, vê o problema pela óptica do outro, que te padece o cerco feroz e desculpa-o. Observa-o, abatido e lacerado, não é o mesmo de ontem, orgulhoso e dominador. Ele se te submete e pede-te trégua. Não é melhor doar que receber? Cessada a tua fúria, quando concluído teu plano nefasto, não o alcançarás além da morte, porque ele estará liberado da culpa, enquanto tu cairás no abismo da dívida. Que farás a partir de então? Reflete agora, enquanto ainda podes recuar. Um pouco mais e será tarde demais. Não poderei ficar a vê-lo ditoso, insistiu Felipe, desconcertado emocionalmente, enquanto eu prosseguirei a verter pranto e triturar-me na revolta. Confia, filho, e espera, retrucou-lhe a mensageira da paz. Providenciaremos para que tornes ao corpo, e no cadinho purificador da convivência fraternal sejam superadas as restantes dificuldades. Nesse momento, Áurea veio trazida por dedicada enfermeira alemã que se incorporara às tarefas da caridade ao lado do caroável Bezerra de Menezes nos planos de construção espiritual da nacionalidade brasileira. Com relativa lucidez, a recém-chegada deu-se conta do significado da reunião e abraçou o esposo muito aflito. Desejando inteirá-la dos acontecimentos, ele sintetizou num lamento, exclamando: quem nos dera que pudéssemos ter um filho, recebendo Felipe em nossos braços, a fim de nos reabilitarmos. A irmã Angélica, teleguiando Áurea, fê-la responder: filho não é somente o rebento carnal que se desdobra do nosso corpo. Poderemos buscá-lo onde quer que a divina misericórdia o situe, e não o amaremos menos por isso. Num gesto espontâneo, porém, inspirada pela mentora, Áurea aproximou-se do antigo marido e arrojou-se-lhe aos pés em atitude de humildade, suplicando: não sabes quanto temos sofrido e o que ainda nos aguarda. Perdoa-nos a leviandade desventurada e vem com a permissão de Deus viver outra vez conosco. Tu será diferente. Se não nos puderes amar, compreenderemos, tudo fazendo para reabilitar-nos, ajudando-te a crescer para Deus. Preocupo-me com o amanhã. Sou frágil e ele também o é. Dá-nos a tua força de vida e deixa-nos amar-te novamente. A emoção impossibilitou-a de prosseguir. Por que o aceitaste então, esquecendo-te de mim? Voltou o cista à carga. Se fosse forçada e me amavas, deverias tê-lo morto por amor a mim. Áurea, ainda comovida, mas fortemente teleconduzida pela irmã Angélica, esclareceu.
O problema, examinado a uma distância de tempo tão larga, é fácil de ter solução simplista. Ignoras o que padeci, dilacerando todas as fibras do meu sentimento de mulher e de esposa. Prisioneira em um castelo, retirado da cidade no campo, por muitos dias sob sonífero vigoroso, não podia raciocinar. Vigiada todo o tempo, inteirei-me a frações de conhecimento de tudo quanto havia acontecido. Desde o rapto de que fui vítima até a lucidez total, passaram-se muitos dias. Nem matar-me eu podia. Ao saber da tua morte, chorei-te toda a vida. Mas o aceitaste, reprochou irado. Desconheces como foi difícil, anuiu mais dorida, diante das circunstâncias. A princípio, vivi para vingar-te. Com o tempo, no entanto, acompanhando-lhe a vida desditosa, terminei por apiedar-me dele na sua inenarrável infelicidade. Apesar de violento para com as outras pessoas, era terno comigo e dizia que eu poderia responder pela desgraça ou a felicidade de muitos, se o recusasse ou não, tornando-o mais ou menos impiedoso ou se tentasse matá-lo. O tempo oferece solução para as mais difíceis situações, e foi o que ocorreu comigo. Terminei por estimá-lo, sem esquecer-me jamais de ti, que guardei na memória como um relicário dos mais preciosos. Sou eu agora que te interroga, já que me exiges tanto. Como provar-me que me amavas? Necessito de que me demonstres esse amor, em nome do qual justificas a tua sanha criminosa. Se ainda restou algo daquele sentimento, volta, pois que te espero na condição de um filho, que não sendo da carne e do coração saudoso e triste que anela por paz. Silenciou, e todos participamos da emoção daquele momento. Argos acerenou-se um pouco. A irmã Angélica aproximou-se de Felipe, ainda agitado, e abraçou-o. O desditoso Cita, envolvido pela imensa ternura e pelos fluidos daquele amplexo, cedeu afirmando: Estou vencido, mas não convencido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Dominado por um vágado, foi amparado pelos enfermeiros prestimosos, sendo conduzido a um lugar apropriado. Com uma oração na qual se misturava gratidão e esperança, a reunião foi encerrada. Argos, em espírito, recebeu passes e adormeceu, acalmando-se mais o corpo enfermo. Áurea e Venceslau foram levados a outros mistérios na madrugada cintilante de estrelas. A irmã Angélica partiu. O Dr. Arnaldo e eu ficamos confabulando por mais tempo, após nos despedirmos da genitora do paciente, inundada de esperanças e reconhecimento a Deus.